Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Diniz. Hoje é dia 21 de março de 2022. Vou fazer mais um comentário aqui sobre política, nessa vez uma questão de política internacional, né? Todos estão vendo aí a questão da guerra da Ucrânia, né? Nos primeiros dias, foi dia 1º de março, né? Na primeira semana da guerra ainda, eu escrevi um artigo para o jornal O Tempo, na minha coluna que sai toda terça-feira, dizendo que Putin iria perder, né? E eu vou reafirmar isso hoje. No primeiro momento, eu tinha dito que, por causa das sanções econômicas, Putin ia ser obrigado a recuar. Mas com um detalhe aí, pessoal, com um detalhe importante. Eu não digo que as sanções econômicas são mais importantes, são mais poderosas do que o poderio militar, não. Eu estou falando especificamente da pessoa do presidente russo Vladimir Putin, tá certo? Não estou dizendo que qualquer país do mundo seria derrotado na esfera econômica, né, e seria obrigado a dar um passo atrás na sua ofensiva militar, não. Eu falo especificamente da Rússia e especificamente do presidente Putin. Por quê? Eu pontuei ali nos primeiros dias uma coisa que agora está circulando bastante na imprensa, que é o papel dos multibilionários, dos oligarcas russos que estão por trás de Putin, né? Uma economia bastante obscura, né? Cheia dessas figuras extremamente ricas e poderosas e que só chegaram a esse ponto porque tem relações extremamente próximas da figura de Putin, né? É muito diferente, pessoal, do momento da União Soviética, né? O próprio Putin trabalha muito para criar essa associação entre o poderio soviético e o poderio que ele quer resgatar para a Rússia. Claro que prefeito de promoção do nome dele, né? Mas a diferença é gigantesca, as bases são muito diferentes e não faz o menor sentido fazer essa comparação, né? Durante, durante a União Soviética você não tinha um clube dos milionários, né? Umas figuras tão poderosas do ponto de vista econômico e tão ligadas com o resto do mundo, com negócios distribuídos pelo mundo inteiro, né? Para sustentar um presidente, muito pelo contrário, né? Você tinha um outro sistema econômico, né? Socialista completamente diferente. Você tinha um sistema econômico mundial, né, que funcionava ali em torno da União Soviética, né? Você tinha, do ponto de vista econômico, era praticamente outro planeta, né, na época da União Soviética. Todos os países do bloco socialista, né, eles tinham uma integração produtiva muito grande. Então essa metade do mundo funcionava tranquilamente, tendo muito poucas relações econômicas com a outra metade do mundo, que era capitalista, né? Havia ali o grupo dos não alinhados que relacionava com as duas partes, mas não era por causa desse grupo dos não alinhados que o mundo soviético iria funcionar melhor ou pior, né? Hoje em dia não, como eu falei no início da guerra e eu repito agora, né? A economia russa é muito ligada à economia do mundo inteiro e não há como a Rússia funcionar sozinha. Isso vai causar um efeito não só na economia russa e na população russa, mas principalmente nesse grupo político muito forte dos oligarcas bilionários, que são as pessoas que, em primeiro lugar, sustentam Putin no poder. Tá certo? Então, não que ele vá cair, né? Não que ele vá ser derrubado, mas que ele vai começar a receber pressão das pessoas que mais contribuem para que ele esteja lá. Então eu estou falando de política, não de política militar, de política internacional, estou falando de política de bastidores, né, coisa que nunca vai aparecer, né, ou talvez apareça nos livros de história daqui a alguns anos. Né. Putin vai começar a ser pressionado pelos seus principais apoiadores que estão perdendo muito dinheiro no exterior a partir do momento que a Rússia é isolada economicamente. Esse é o ponto que eu estou colocando. Né? E agora, gente, agora, 2, 3 dias atrás, eu não sei se vocês viram, né? O presidente Putin promoveu um show lá em Moscou, com o estádio lotado, né, para comemorar a anexação da Crimeia, uma região ucraniana que foi ocupada há alguns anos e agora eles oficializaram, né, ou terminaram de oficializar a incorporação
dessa parte, dessa península, né, da Ucrânia efetivamente para fazer parte da Rússia. Né? Para que isso, gente? Para que você fazer um show desse, uma demonstração de popularidade tão grande durante a guerra? Gente, lembrem-se do básico, né? Quem tem poder, de fato, não precisa mostrar isso. Né? Quem é poderoso exerce o poder se for necessário. Né? Então, esse show de propaganda, de promoção que o Putin levou adiante aí há poucos dias atrás na Rússia, para mostrar, entre aspas, né, que a população russa apoia a guerra, é justamente um sinal de fraqueza. Quem tem essa necessidade de mostrar poder é justamente quem não tem poder, né, para ver se causa uma impressão diferente. Né? Mais uma vez eu faço esse paralelo aí, na verdade, essa comparação aí extrema com o período soviético. Né? A União Soviética ela tinha poder, ponto. Não precisava criar essas encenações aí tão grandes para dar satisfação para o Ocidente de que eles teriam poder. Não precisava disso. Né? Tanto é que não fazia. Né? Putin agora, para fazer esse show, né, de poder, né, literalmente esse show de poder, para dar satisfação para o Ocidente. Né? Para que ele precisa mostrar uma imagem A, B ou C para o Ocidente? Se ele efetivamente tivesse poder, ele não precisaria estar fazendo isso, ele exerceria o seu poder. E isso é mais um sinal de que ele está fraco politicamente, ele está fragilizado, ele está pressionado internamente e de que ele precisa ele sente que ele precisa dar uma satisfação para o Ocidente. A União Soviética, eles se preocupavam com o que o Ocidente dizia a respeito deles ou não estavam nem aí. Né? Já Putin agora faz essa reação para ficar um pouquinho melhor, né, na mídia ocidental, para mostrar que ele tem poder, que ele tem controle sobre o país, sendo que na verdade é o contrário que acontece. Ele está perdendo o poder internamente. Tanto em relação à população, porque já aconteceram mais de 3 mil prisões na Rússia por protestos contra a guerra de pessoas, de populares, né? Quanto em relação às elites econômicas e políticas da Rússia que estão sendo atingidas e que muito provavelmente estão apertando Putin para um recuo, né, para que eles deixem de ser tão atingidos pessoalmente. Agora, né, fica muito difícil para o Putin assinar um atestado, assinar admitir tão claramente, né, que ele está fragilizado. Agora que ele entrou na Ucrânia com uma força militar tão grande, ele precisa achar um caminho que ele encerre a guerra e de que não pareça que ele está tão fraco, né, como ele efetivamente está. Ele precisa preservar a sua reputação de poder, né? Estamos falando aqui muito mais de reputação do que de poder efetivamente. Talvez por isso, nos últimos dias, ele tenha passado a atingir militarmente com muito mais força do que ele vinha fazendo até então. E de uma maneira mais discriminada também, né? Mais generalizada, né? Acertando áreas civis, atirando assim, à torta e à direita para mostrar força. E talvez dentro de alguns dias ou poucas horas ele chegue a um acordo de paz, né? Depois de ter mostrado tanto poder assim. Então a grande preocupação dele agora, né, muito provavelmente, é recuar, né, conseguir ficar livre dessas sanções e tirar um pouco da pressão política que existe sobre ele, principalmente internamente, sem parecer que isso tenha sido um sinal de fraqueza. Né? Enfim, essa é a situação hoje. Mas vamos ver, gente, como é a ideia desses comentários, né? Ver um pouco além da manchete, né? Vamos tentar nos colocar lá no lugar desses personagens para tentar enxergar um pouco além do óbvio, tá bom? Um abraço para todo mundo, boa semana, tchau, tchau.